discussão. Você traz o teu time para trás para combater o Flamengo ou você tira a bola do Flamengo? Eu Saudações rubro-negras nação, e é isso aí, mais um vídeo aqui no canal e agora vamos estar reagindo ao programa Troca de Passes aqui da Sport TV, analisando sobre a partida Flamengo e São Paulo, beleza? Então olha só, eu deixo os créditos aqui na descrição para o Sport TV, beleza? E se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, beleza? Deixa o seu like e ative as notificações também para receber as novidades. Os jogos da volta, né? Amanhã tem Flamengo e São Paulo no Maracanã, Maracanã lotado mais uma vez para esse jogo. O Flamengo tem uma vantagem considerável, né? Fez 3-1 fora de casa na ida. A gente estava comentando aqui logo no início do programa, o PVC falou sobre a escalação do São Paulo. Aliás, vamos colocar as escalações e depois a gente disseca um pouco aqui o que vai acontecer amanhã no Maracanã. Né? Oi? Prováveis. O Flamengo é prováveis, exatamente. O Flamengo é praticamente certo, a não ser que alguém tenha uma dor de barriga à noite aí, né? Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Meio campo com o Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta. No ataque, Pedro e Gabigol. Essa é que todo mundo já conhece, está acostumado, né, Pedrinho? Quarteto ali fantástico do Flamengo. Cara, se o São Paulo vier mesmo com a provável escalação, né, que a gente faz do pré-jogo, é uma ideia interessante do Rogério Ceni, cara. Porque no primeiro jogo, já quando ele utiliza o Patrick e a galera não entende que ele tira o Luciano, tem muito sentido de você usar as beiradas contra o Flamengo. Eu estava até fazendo uma análise para o pré-jogo de amanhã e olhando os lances do Flamengo. O Flamengo usa o corredor central com muita força desde a saída do Bruno Henrique. Ele perde um cara de beirada. Então o corredor central do Flamengo é muito forte. Pedro, Gabigol, que cai muito pelo lado. O Gabigol sai muitas vezes, mas não é um ponteiro fixo, né? E aí chega Everton Ribeiro, Arrasca, o Vidal que jogou contra o Atlético Paranaense, que é as imagens que eu utilizei, todo mundo no corredor central. Então, se os beiradas do São Paulo tiverem a oportunidade de atacar o espaço, os lados do Flamengo para combater, eles são vulneráveis. Por quê? Não vulneráveis no sentido de marcação, porque os adversários conseguem chegar rapidamente ao último terço para ter um enfrentamento com o Felipe Luiz. Felipe Luiz é um cara que sustenta mais que o Rodinei. Rodinei sai mais, por isso a entrada do Patrick no primeiro jogo, acho que foi até para sustentar mais a marcação do Rodinei e preencher o meio no combate desse jogo de aproximação do Flamengo. Cara, se ele usar o Alisson numa beirada e o Patrick na outra, conseguir recuperar a bola, é uma dor de cabeça para o Flamengo. E se a gente pensar no jogo contra o Vélez, por exemplo, o segundo jogo, as melhores oportunidades do Vélez foram como? Na transição, né? Sim. Quando roubou a bola do Flamengo e conseguiu chegar rápido ao ataque. Então, né? O Flamengo tem um ajuste muito bem feito pelo Dorival de recuperar a bola rapidamente no campo ofensivo, né? Desde da chegada do Paulo, o time perdeu muito isso. Era um time espaçado, não conseguia pressionar rapidamente porque estava muito distante. Como esses caras jogam muito pertinhos, né? Quando eles perdem, eles conseguem pressionar. Mas se eles não pressionam, os corredores do Flamengo eles são vazios, né? Até a chegada do enfrentamento com os laterais. A questão é o seguinte: se você trouxer o Flamengo muito próximo do seu campo, é sempre um perigo, né? Eu sempre falo isso. Você botar Arrascaeta, Everton, Gabigol, Pedro, sem um combate forte... Mas aí tem um X da questão, né? Porque no jogo de ida, o Rogério falou que jogou... E o São Paulo foi melhor, para deixar claro. No jogo de ida, o São Paulo foi melhor. Num jogo completo, o São Paulo foi melhor. Por mais que a gente diga que ele renunciou a ter Patrick, Luciano e Caleri juntos, é incrível que você pense que os três, Patrick, Luciano e Caleri, são 63 jogos do São Paulo no ano. E os três juntos jogaram, desde o início, 6 vezes. 6 vezes. Dá 10% dos jogos. Pouco, é muito pouco. Mas ele entendeu e deu certo o que o Rogério tentou daquela vez, porque o São Paulo jogou bem com 3 zagueiros. Agora, com o retorno do Alisson, o Alisson é um jogador que também... Você e o LED estão lá. O LED outro dia aqui também começou a conversar com a Alexa. Eu não estou conversando com ninguém, não. Ele começou a tentar parar, ele quase derrubou, quebrou o telefone e a Alexa não parava de falar com o LED. Eu não estou conversando com ninguém, não. Ela que conversou comigo. O Alisson é um jogador que dá combate na frente. Sim. O Patrick também dá combate na frente. Porque assim, o enfrentamento contra o Flamengo, pela questão técnica, é muito difícil de você usar algumas estratégias, né? Você fica pensando como é que você vai para esse enfrentamento.
tem alguns times que conseguem, não com tanta facilidade, mas conseguem por ter um modelo muito fixo, como o Diniz no primeiro turno, que perdeu para o Flamengo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ele dominou o Flamengo, porque ele tem um modelo que propicia ele ter a bola. E aí a discussão, você traz o teu time para trás para combater o Flamengo ou você tira a bola do Flamengo? Eu acho que quando você tira a bola do Flamengo, tirar a bola do Flamengo não é tomar a bola, né? Isso é ficar mais tempo com a bola. O Flamengo se sente desconfortável. Ele precisa da bola. E no tanto que o São Paulo passou bom tempo do primeiro jogo com a bola. E o Flamengo ficou desconfortável com isso. O São Paulo tomou 2 gols no primeiro jogo. Vamos voltar só para colocar as coisas na hora. A gente está falando do São Paulo, porque o São Paulo vem como adversário, como desafiante do Flamengo. O Flamengo é favorito nesse jogo. E não é só porque ele fez 3-1 no primeiro jogo. O Flamengo tem jogado muito bem. Essa formação do Flamengo vai para o 9º jogo junto. São 7 vitórias e 1 empate. E 8 jogos, marcou 23 gols. Ou seja, o time é avassalador. Agora, acho que o São Paulo chegou a essa formação provável de amanhã. Nada exclui que o Rogério use 3 zagueiros amanhã. A impressão é que ele conseguiu chegar numa formação com a expulsão do Igor Gomes, que a torcida vinha pegando no pé. O Alisson volta de lesão. O Alisson entra contra o Atlético Goianiense. O São Paulo não atropelou o Atlético Goianiense, mas jogou bem contra o Atlético Goianiense. Fez 2-0, ganhou nos pênaltis. E ele achou essa formação. E é uma formação que combate também. Não é uma formação que joga e vai deixar jogar. Ele achou essa formação, é uma coisa que não é de agora, né, Pedro? mérito Porque dele. a gente estava falando outro dia aqui. Se a gente pensar, alguns dos bons momentos, talvez os melhores momentos do São Paulo na temporada, foi com esse trio, né? Se a gente pegar aquele jogo contra o Palmeiras, é que às vezes, né, por uma questão de adversário que vai se enfrentar, pelo estudo que o Rogério faz do adversário, sempre foi com Patrick jogando, com Caleri, com o Luciano. O Luciano teve machucado. Os jogos contra o Palmeiras jogou o Patrick de segundo atacante. Sim. Os 3 juntos jogaram desde o início dos jogos, nos 2-1 no Cuiabá, que jogaram Patrick, Luciano, Caleri e Alisson. A derrota de 1-0 para o Botafogo, a vitória 2-1 sobre o Atlético Goianiense em Goiânia, os 3-3 com o Goiás no Morumbi, os 3-0 no Bragantino, que foi a última atuação grande antes da vitória sobre o Atlético Goianiense. Aliás, foi a última vitória antes da vitória sobre o Atlético Goianiense. Então são 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com o trio Patrick, Luciano e Caleri. Desses 6 jogos, contra o Cuiabá jogou o Alisson e contra o Atlético Goianiense jogou o Alisson e o Rodrigo Nestor, junto com os 3. Contra o Palmeiras, aquele 1-0 gol do Patrick, o Patrick jogou de segundo atacante. E foi uma boa atuação do São Paulo. Foi muito boa. Como foi uma boa atuação do São Paulo contra o Flamengo, nesse jogo que a gente está vendo, com o Patrick de segundo atacante e o Luciano no banco. Não, é lógico que o dia a dia sempre tem que ter muito respeito, que o treinador sabe ali, ele está vivendo, está convivendo, enfim. Os torcedores do São Paulo, eu fiz esse jogo, eles não entenderam muito a saída do Luciano, era óbvio, compreensível, então eles esperavam o Luciano dentro do campo. E eles também esperam para comentar ou avaliar o jogo depois do que acontece. Sim. Então, antes do jogo, para mim, de repente ele poderia até optar também pelo Luciano com os 3, com a formação com os 3. Mas a entrada do Patrick, especificamente, ela tinha muito sentido. Muito. Porque o corredor que o Flamengo usa é o do lado direito com o Rodinei. O Flamengo não usa o corredor do lado esquerdo. Felipe Luiz é um construtor. Então ele vem por dentro na maioria das vezes. Né? Contra o Atlético Paranaense aqui, é que ele teve muita liberdade e se mandou bastante, mas ele joga por dentro. Então o Flamengo só utiliza o lado direito quando vai buscar profundidade com o Rodinei. Quando ele coloca o Patrick ali, ele tem um enfrentamento quase que 90 minutos desse duelo. E o Patrick não deixou o Rodinei sair e ainda causou danos defensivos ao Flamengo. Para mim, foi um jogador, até então, daquela partida, o principal. Chutou bola na trave, fez corredor o tempo inteiro, prendeu o Rodinei. Agora, isso, e preencheu o meio de campo, que eu acho que é isso que quando você não tem a bola contra o Flamengo, você tem que fazer, cara. Porque esses caras por dentro ali, com a possibilidade de achar o passe, com liberdade, com o meio campo vazio, tem muita qualidade para se conectarem, né? Então, assim, a entrada do Patrick, independente se vai com a formação de Alisson ou não, o Patrick é um cara, para esse jogo principalmente, importantíssimo, até pela volúpia do Rodinei no Maracanã. É isso aí, nação. E vocês também estão na expectativa de mais uma vitória do Mengão hoje contra o São Paulo? Então olha só, deixa aqui nos comentários, beleza? Um grande abraço e isso aqui é Flamengo!